A grande vantagem desse tipo de equipamento, do TIS 5010, é a grande facilidade da instalação, sem a necessidade de passar um cabeamento. Quando uma construção é nova, geralmente o construtor ele deixa uma tubulação e locais para poderem ser instalado interfone. Mas provavelmente você vai pegar muita situação que uma casa, por exemplo, foi construída ou houve alguma alteração pelo morador e não houve essa previsão de se passar a fiação. Então, numa situação dessa, esse tipo de equipamento é bastante útil, porque não precisa de fiação e trabalha via rádio. Só tem que se atentar a certas limitações em relação a obstáculos, tá? Mas uma das opções de uso é justamente em residências. Um outro local que você vai poder também utilizar bastante o TIS 5010 é em salas comerciais, porque muitas das vezes em um escritório, um pequeno escritório, existe um atendente, mas nem sempre aquela atendente vai estar o tempo todo disponível naquele local. Então, esse equipamento pode ser usado dessa forma também, porque, afinal de contas, em determinado momento, vamos dizer assim, na hora do almoço, que a atendente precisa se ausentar, ela pode muito bem deixar o aparelho telefônico com outro funcionário da empresa, para que ele fique responsável em atender quem chegue na porta dessas salas comerciais. Então, um outro local que você vai poder utilizar bastante o TIS 5010 são em salas comerciais. Um outro tipo de local que você vai poder instalar para seus clientes são em consultórios médicos, dentários e alguma coisa desse gênero, porque pequenos consultórios, geralmente eles têm uma sala de atendimento, uma recepção, uma sala de espera e uma sala da função do médico em si, né? Do dentista, do médico que seja. E muitas das vezes, esse médico, quando ele não trabalha sozinho, às vezes ele tem uma atendente, mas essa atendente também não fica lá o tempo todo. Então, seria inviável, às vezes, um sistema de interfone numa sala dessa. É muito mais prático esse tipo de equipamento, o TIS 5010, é mais prático esse tipo de equipamento, não é isso? Então, um outro local que você vai poder utilizar será em consultórios, médicos, dentários e algumas coisas desse tipo. Um outro local que você também vai poder instalar o TIS 5010 é em academias, porque geralmente, muito das vezes, até o mesmo próprio professor é o dono da academia, então ele não tem tempo, ele não tem essa flexibilidade de ter que atender o interfone que fica lá na recepção ou no ponto fixo que seja. Com isso ele pode estar com esse telefone o tempo todo, a tiracolo, e orientando os alunos dele dentro da academia, e assim que alguém chegue na portaria, ele pode atender em qualquer local, sem ter que se deslocar. Vai ser muito prático também. Então, mais uma vez, outro local que você vai poder instalar serão em academias. Um outro local também que você vai poder utilizar o TIS 5010 serão em pequenos hospitais, porque eu mesmo já tive a oportunidade de ver hospitais pequenos em que só tinha um atendente e um ou dois médicos, às vezes, nesse hospital. Era quase um consultório, mas tinha o nome de hospital. E eles tinham várias especialidades, e dependendo do dia, ficava um médico de uma especialidade ou de outra. O detalhe é que, em algumas situações, essa recepcionista precisava se ausentar, até mesmo para comprar alguma coisa, ou se alimentar, né, a hora de almoço dela. Então, com isso, o hospital era necessário ficar com a porta fechada, e com isso, esse tipo de equipamento ficava com um dos médicos para poder atender quem chegasse na porta nesse meio tempo. Então, um outro local que você vai poder utilizar o TIS 5010 será em pequenos hospitais. Como você pode ver, existe uma infinidade de possibilidades que você vai poder utilizar o Intelbras TIS 5010.
Além disso, você ainda pode utilizar 2 painéis X5000 e até 7 unidades internas de interfones, o que pode ainda aumentar a facilidade do seu cliente. Tudo vai depender do quanto ele queira investir nesse sentido. Então, como você pode ver, existem vários locais em onde você vai poder utilizar esse tipo de equipamento. Aonde você não vai poder utilizar o TX5010? Ele não pode ser utilizado em condomínios, ou seja, onde tem mais de algum ponto que você precisa de toques independentes. O TX5010 não serve para isso. Ele pode sim, com um único painel, tocar em vários pontos internos, mas com um único toque igual para todos. Não um toque independente para cada ponto. Então, essas utilizações para o TX5010, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula, te aguardo na próxima.